Hello everyone! Aqui é o Francis e sejam bem-vindos de volta ao meu canal, ao seu canal, ao nosso canal que se chama Multicultural. O canal onde a gente fala de idiomas, fala de passeios, de viagens, de tudo que é divertido. Hoje nós vamos dar continuidade à aula que nós tivemos da outra vez, no outro vídeo, que fala sobre o verbo to have. Todo mundo lembra o que quer dizer o verbo to have? Exatamente, é aquele verbo que significa ter em português. Só que hoje nós vamos falar de uma forma diferente do verbo, que é a forma negativa. Por exemplo, a gente tinha visto da outra vez que para eu falar que eu tenho dinheiro, eu vou dizer I have money. Só que eu acho que hoje não é a realidade. Deixa eu só verificar para vocês. A situação tá feia. E como que eu vou expressar isso em inglês? Se por acaso um amigo me chama para ir comer e eu não vou ter como pagar. Eu vou falar I don't have money. Oh, I'm sorry, I don't have money. Ok, então a gente pega o do, o not e botam juntos e eles fazem don't, certo? Então, para a gente falar eu não tenho dinheiro, I don't have money. E a gente tinha visto que o I have vai ser igual ao you have. Na negativa vai ser a mesma coisa. Se eu falo I don't have money, para dizer que você não tem um gato, por exemplo, eu vou dizer you don't have a cat. You don't have a cat. E a mesma coisa vai acontecer para we, you e they. Porque vai ficar we don't have a house. You don't have a baby. They don't have children. Certo? Então, para fazer a negativa, a gente vai acrescentar o don't com I, you, we, you e they. E o he, she, it. Francis, de novo você pulou essa parte? Não, eu não pulei. Eu só deixei para o final porque, como na afirmativa, na negativa ele também vai sofrer uma alteração. A gente lembra que, quando eu falo na afirmativa I have a car, para falar que ela tem um carro, she has a car. O have ele passa para o has. A mesma coisa vai ser na negativa. Quando eu falo I don't have money, se eu quiser dizer que ela não tem dinheiro, eu vou dizer she doesn't have money. She doesn't have money. E se por acaso eu quiser falar daquele meu amigo que tem olhos verdes, aí a pessoa fala assim, não, mas são olhos azuis. Eu falo, não, ele não tem olhos azuis. He doesn't have blue eyes. He doesn't have blue eyes. Certo? E se eu falo aquele cachorro que está andando junto com o dono dele, só que ele está sem coleira? E eu acho isso o máximo, porque o meu cachorro, ele me arrasta e eu preciso da coleira. Só que eu falo, ele não tem coleira. Eu vou dizer, it doesn't have a leash. That dog doesn't have a leash. Então a gente pode ver que quando eu falo a negativa, eu vou usar he doesn't have, she doesn't have, and it doesn't have. Mas espera aí, Francis, você tinha dito lá naquele outro vídeo que quando a gente faz a afirmativa, ele vai I have, he has. E por que na negativa você está falando have? Simplesmente porque o don't ele passou para doesn't. A alteração que a gente vai ver no he, she, it vai ser no verbo auxiliar, que é o don't vai virar doesn't. E o verbo principal, que é o verbo have, ele vai continuar exatamente igual. Então, como nós vimos nos exemplos passados, vai ficar she doesn't have money, he doesn't have blue eyes, and my dog doesn't have a leash. Ok? A conjugação do verbo to have na negativa, a gente só vai precisar acrescentar o don't para I, you, we, you, they, ou doesn't para he, she, it. Daí fica um pouco simples da gente ver também como é que faz a interrogativa. Porque na interrogativa a gente também vai usar o do e o does. O do para I, you, we, you, they, e o does para he, she, it. Só
que na interrogativa, esse do ele vai sofrer uma mudança no posicionamento dele da frase. Ele vai lá para o começo da frase. Por exemplo, se eu for fazer uma pergunta, você tem um irmão? Eu vou perguntar, do you have a brother? Tá vendo? Na negativa a gente falaria, you don't have a brother. Mas, para eu fazer a pergunta, esse do vai lá para o começo. Do you have a brother? E se eu quiser perguntar se eles têm crianças, porque eu não sei, eu sei que eles são casados, mas eu não sei se eles têm filhos, eu vou perguntar, do they have children? Do they have children? E vocês podem ver que o do vai lá na frente. E se for com he, she ou it, exatamente, a gente vai trocar o do pelo does. E eu pergunto, ele tem uma irmã? Does he have a sister? Ela tem um cachorro? Does she have a dog? E assim vai. Agora, eu vi como que faz pergunta, eu vi como que faz a negativa, e para eu responder essa pergunta, porque para toda pergunta há uma resposta. Se eu te pergunto, hey, do you have a brother? E se você tiver um irmão, você vai responder o quê? Você pode responder, yes, I do. Yes, I do. Do you have a brother? Yes, I do. Ué, mas e o have? Não precisa a gente repetir o verbo, porque o do, ele já vai substituir esse verbo principal que a gente usou lá na frase. A mesma coisa vai acontecer na negativa. Se eu pergunto, eu tenho só um irmão, eu não tenho uma irmã. Aí eu pergunto, do you have a brother? Yes, I do. And a sister? Do you have a sister? No, I don't. Don't. Mas eu conheço isso. É exatamente a partícula que a gente usou para fazer a negativa. Se eu pergunto se a sua mãe tem uma amiga, eu vou perguntar, does your mom have a sister? Does your mom have a sister? Certo? A gente usou o does para fazer a pergunta. E se eu quiser perguntar se o seu pai tem um emprego, eu vou perguntar, does your dad have a job? Does your dad have a job? E para eu responder, para eu falar da mãe, eu vou falar, yes, she does, or no, she doesn't. Does your mom have a friend? Yes, she does. Does your mom have a brother? No, she doesn't. E se eu quiser falar do teu pai, does your dad have a job? Yes, he does. Does your dad have a job? No, he doesn't. Viram? Então, para a gente fazer a negativa e a interrogativa do verbo have, vai ser dessa forma. A gente vai usar o do e o does, dependendo da pessoa, certo? Então, gostaram da explicação? Tem alguma dúvida? Tem algum comentário? Alguma sugestão? Lembrem-se que aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para a nossa outra aula, onde a gente viu a afirmativa do verbo have. E lembrem-se que vocês podem ficar à vontade para vir comentar, para perguntar, para tirar dúvidas, para darem sugestões, que são sempre muito bem-vindas, certo? Espero que vocês tenham gostado e clicar no sininho, se inscrever para que vocês possam cada vez mais receber as nossas atualizações, ok? See you soon, bye!